Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí a minha tela, né? Só me deem um ok aí se estiverem vendo. Sim. Beleza. É, então, nas últimas aulas ali a gente viu sobre o Renascimento na parte de Florença e aí aquele vídeo sobre o Renascimento no norte da Europa e nas outras regiões ali, para dar uma pincelada sobre o assunto. O movimento que vem na sequência é o que a gente chama de Barroco. O Barroco, muita gente já teve contato com essa palavra até, porque foi um movimento que acabou vindo aqui para o Brasil mais tarde do que o que aconteceu na Europa e de uma maneira um pouco diferente também. Mas aqui a gente vai ver como o Barroco surgiu e o que os artistas desse período que fizeram esse tipo de arte estavam pensando e fazendo. Bom, o que aconteceu assim, durante o Renascimento teve toda aquela o renascimento mesmo dos valores clássicos greco-romanos e tal, e toda aquela arte que a gente viu na aula passada lá. Só que aí chegou um ponto que os artistas começaram a estudar tanto a natureza e chegar em inovações científicas e forma de ver o mundo tão grande e tal, que chegou num ponto assim em que muitos artistas achavam que tinha chego meio no ápice. É, que aquilo que eles tinham descoberto, as formas de representar tudo, era o melhor que poderia ser feito e eles sentiram uma necessidade de que precisava dar o próximo passo. Alguns artistas sentiram isso, né? Que foi essa necessidade de inovação. Já que o Renascimento tinha alcançado aquilo que eles buscavam, agora era a hora de inovar e começar a testar coisas diferentes. É, Além disso, esse período que a gente está falando aqui, que é século XVII, ele conta com o período da Era de Ouro dos Países Baixos, que ilustra bem isso, em que foi um período em que o comércio e os mercadores começaram a ter uma importância muito maior na sociedade. E isso contrasta com a diminuição do poder da igreja sobre as pessoas. Aquilo que era na época medieval, que a igreja tinha todo aquele poder e tal, agora você começava a ter a burguesia com tanto poder quanto, e isso possibilitou com que os artistas tivessem tanto essa inovação quanto com que eles começassem a pintar novos temas, novos estilos e tal, pois não era agora simplesmente a igreja ou os muito ricos que patrocinavam o trabalho deles. Começou a ter uma popularização maior. E isso possibilitou os artistas de poder começar a estudar outros estilos e outros temas também, que a gente vai ver mais pra frente. No início do Barroco, a gente tem aqui esse artista, o Carracci, e a gente pode ver que é uma vertente do início do Barroco ali, em que se aproximava muito das obras do Rafael ainda, daquela beleza idealizada, aquelas pessoas super belas, com essas posições sempre muito teatrais e tal, mas a gente já vê um avanço na parte técnica que é o jogo de luz e sombra em que era utilizado. Você vê que tem uma luz caindo sobre Jesus aqui que ela serve para ressaltar a emoção e o sentimento dessa pintura. Além disso, a gente pode ver pelas expressões e tal, que é algo muito mais dramático do que do que era feito no Renascimento. Então, a gente vê essa diferenciação do Renascimento aqui principalmente pela técnica, tá? E o tema ainda muito parecido e ainda muito próximo daquilo que o Rafael fazia. Outro artista desse período que ficou muito famoso é o Caravaggio. O Caravaggio, ele já foi por uma linha totalmente diferente. O Caravaggio já estava fazendo o contrário do que o Rafael fazia. A ideia do Caravaggio era o seguinte: o Caravaggio queria, acima de tudo, mostrar a verdade sobre o que ele pintava.
Ele, ele comprometia a beleza das pinturas dele para retratar a verdade. E a verdade, na visão dele, o que seria? Representar as coisas como elas realmente são. Então, por exemplo, ele pintou aqui São Mateus e, e ele não quis de forma alguma fazer aquela beleza idealizada que o Rafael fazia, de ter as pessoas super belas e em posições super teatrais e tal. Muito pelo contrário, ele pintou o santo como uma pessoa comum, como um camponês comum, que não representava ser alguém rico, glorioso e tal. É, e isso era o que ele queria. De certa forma, até chocava as pessoas dele representar figuras bíblicas e tal, de uma forma tão crua, assim, tão terrena, né? E ele, inclusive, ele foi taxado como naturalista, que ele pintava as coisas de forma natural e tal, e não fazia aquilo que Rafael e outros renascentistas, em sua maioria, faziam de se apropriar da natureza para pintar o mais belo possível. Né? Ele fazia justamente o contrário, ele queria retratar a verdade mesmo. E, principalmente, a questão da luz, de como ele utilizava essa luz e essa sombra. O Caravaggio era mestre nisso, em que ele fazia essa luz, de certa forma até artificial, para iluminar as pinturas dele. É, ele utilizava essa iluminação para ressaltar o naturalismo das pinturas dele, de forma que até fica incomodante para a gente que tá olhando e tal, a forma como ele ressaltava isso. Então era sempre esse fundo escuro e tal, e essa luz artificial que a luz iluminava exatamente aquilo que ele queria e tal. Isso é utilizado por diretores de cinema até hoje para a composição das cenas. Essa luz artificial que ilumina aquilo que está em evidência, aquilo que quer ser mostrado e tal. É uma técnica que ele utilizava em 1600 e a gente vê em filmes até hoje isso. Aqui a gente pode ver outro exemplo, a luz chegando de um ponto de fora, iluminando as pessoas, e a gente pode ver bem isso assim, ó, a gente vê que a luz está vindo dessa janela, está fazendo esse desenho aqui da janela, e está iluminando, olha como essa pessoa está iluminada aqui. A gente vê que se isso fosse uma fotografia, daria para saber que teria holofotes parados aqui para fazer a iluminação dessa cena. Né? Então ele utilizava essa luz para justamente mostrar aquilo que ele queria e ressaltar os pontos que ele queria, né? Evidenciar aquilo que ele queria. Aqui outro exemplo. E aí assim, o Caravaggio ele ainda era um artista da região da Itália. Então a gente tinha uma predominância muito maior ainda dos temas bíblicos nessa região, enquanto que nos outros países a gente já começou a ter outros tipos de tema, como é o caso da Holanda, dos Países Baixos, do Flandres, ali a região da Bélgica e tal. Aqui outro exemplo do barroco, que é o Claude Lorrain, que ele foi um dos precursores da pintura de paisagem. Então, ele pintava muito essas paisagens, coisa que até então não era feito. E esse artista ele ficou tão famoso que muitos paisagistas da época e arquitetos que compunham as jardins e coisas das famílias nobres, eles se baseavam nos quadros do Claude Lorrain para ter assim algo no que chegar. As pessoas queriam que os jardins delas e os bosques e tal tivessem a aparência que tinha nos quadros dele. Outro artista muito famoso desse período também foi o Peter Paul Rubens, que era dessa região dos Flandres e tal. E ele foi o seguinte: ele era um cara que ele viajou a Itália toda quando ele era jovem e tal. E ele teve contato com todos esses outros artistas, tanto os artistas do Renascimento quanto os artistas do Barroco ali que a gente mostrou, o Caravaggio, por exemplo. E ele conheceu todos esses caras e
deu uma continuidade na arte deles. Ele utilizou desse conhecimento que ele teve viajando e tal para poder incorporar tudo isso nas obras dele. Então, o que ele fazia? Ele fez uma mistura de todos. Ele fez a imagem idealizada com o tipo de cena, com as pessoas e tal, a moda como o Rafael fazia, mas também utilizava das coisas que o Caravaggio fazia, do naturalismo, da forma cru e que ele representava as pessoas e tal, de forma muito real mesmo. E o que é importante observar na obra dele, que é o que traduz o barroco, é o sentimento das obras. O barroco ele tem essa característica de ter as emoções muito exacerbadas. Então a gente olhando as próprias reações das pessoas aqui, a gente vê a tristeza, o desespero no olhar delas e tal, que é marca do barroco e que a gente não via isso tão escancarado no Renascimento, por exemplo. Aqui outra pintura dele. E ele tinha muito essa característica de conseguir fazer uma composição com muitos elementos e causando esse movimento, esse realismo. Você não consegue ver que nenhum personagem da pintura aqui ela não está fazendo parte da composição toda, ou ela está, como a gente viu alguns outros exemplos, parecia que as pessoas pintadas estavam congeladas, você via que elas eram duras e tal. Aqui é justamente o contrário, ele conseguia fazer essa harmonização entre tudo, jogo de cores e tal, e de novo aquela emoção exacerbada, assim, você sente que tem, isso aqui está transbordando a emoção de todos os personagens que fazem parte da composição aqui. Isso aqui é um autorretrato que ele fez. E, de novo, aquela característica da emoção. A gente consegue captar uma emoção muito grande desse retrato. A gente consegue olhar para essa pessoa e imaginar o que está se passando na cabeça dela com o olhar e tal. Coisa que, comparando de novo com o Renascimento, não era tanto assim. Apesar da gente ter lá Mona Lisa e tal, mas a gente viu outros retratos ali. Era muito comum você ver os retratos do Renascimento, as pessoas com aquele olhar blasé, assim, aquela posição é, artificial e tal, enquanto que aqui a gente conseguia captar muito mais a personalidade da pessoa pelos retratos. Isso traduz bem a questão do barroco sobre essa emoção das pessoas, né? Desculpa o barulho aí. Outro artista do barroco que a gente tem aqui é o Anthony van Dyck. Ele foi o responsável não o único, né, mas um dos responsáveis por essa imagem que a gente tem sobre a realeza. Essa imagem que a gente tem do nobre de sangue azul e tal, todo pomposo. Ele foi um dos que contribuiu para isso com as pinturas que ele fazia sobre a nobreza da época. Então, isso aqui mostra como a gente já começa a observar os temas e as obras diferentes do que era feito até então. Isso também, muito em parte, da região em que estava sendo feito, né? Como não tinha essa influência da igreja, os temas eram muito mais variados aqui. Outro artista bem famoso também, o Diego Velázquez. Esse artista aqui, ele foi um dos maiores artistas de todos os tempos, assim, principalmente desse período. E ele foi um artista que ele transitou por vários estilos diferentes dentro do barroco. Então, a gente já viu aqui vários estilos diferentes que eram feitos dentro do barroco. Então, quando você diz o barroco, você não está se referindo a um único estilo de pintura, e sim esse conjunto de estilos da época e que tem alguns pontos em comum. Esse aqui, por exemplo, é uma pintura sobre forte influência que ele teve do Caravaggio. Então,
de novo, a gente consegue ver o naturalismo da imagem, a gente vê pelas rugas das pessoas, da forma não pomposa da qual é feita a composição. Assim. A gente é, não consegue negar o quão real é essa imagem, no sentido de estar mostrando aquilo que era real no dia a dia mesmo. Já começa por roupa é, rasgada aqui, sobre as pessoas não estarem tão bem arrumadas, a pose delas não está nada pomposo e tal, então demonstra esse naturalismo característico do Caravaggio. Então o Velázquez ele estudou as obras do Caravaggio e ele foi bastante influenciado, principalmente no começo da carreira dele, pelo estilo do Caravaggio de pintar. Esse aqui é feito pelo mesmo artista. Então a gente já vê aquela influência mais do estilo do Rafael, por exemplo, em que você vê uma clara influência do renascentismo aí pela composição toda, né? A forma como está sendo feita e tudo mais. Esse quadro aqui é a obra a obra-prima do Velázquez e ele ele pintou isso aqui sobre uma pintura que ele estava fazendo sobre os reis da época. Então esse aqui é ele se representou aqui na pintura, pintando o quadro sobre os reis da época. Esse quadro ele é estudado até hoje justamente por causa dessa metalinguagem mesmo. Isso aqui é como se fosse uma fotografia da gente na posição das pessoas que estavam sendo pintadas no retrato. Como se a gente estivesse enxergando o momento em que foi dado o clique da fotografia aqui. Então, ao invés da gente estar vendo o quadro que ele estava pintando sobre essas duas pessoas, a gente está vendo uma pintura sobre ele pintando esse quadro. A gente tem aqui esse espelho, que esse espelho poderia ser o ponto de vista em que a gente está. Então a gente estaria no ponto de vista das pessoas que estão sendo retratadas. Mas aí tem todas as análises sobre esse quadro e tal, e aí várias interpretações, mas uma delas, por exemplo, é que se você olhar o ponto de fuga da pintura, ela chega num ponto aqui nesse corredor. Então, se a gente for olhar o ponto focal aqui, na verdade, traçar o reflexo do quadro, esse espelho estaria refletindo o que está sendo pintado no quadro. Então, o que a gente estaria vendo era o quadro. Isso faz com que pareça que a gente está mesmo na cena, olhando tudo que está acontecendo. Então, é como se fosse a primeira fotografia da época, mas não foi uma fotografia, ela foi pintada. Então, toda essa metalinguagem aí é o que faz esse quadro ser tão reverenciado até hoje. Outro artista da época, o Franz Hals, também da mesma região do norte da Europa. Aqui a gente já começa a ver outro tipo também que era bastante pintado, que era o retrato em multidões, né? Várias pessoas sendo retratadas. Então isso era um grupo de uma milícia que existia na época. E essas pessoas foram retratadas, pintadas por ele e tal, então também era como se fosse um registro fotográfico. Mas aqui a gente já enxerga aquilo do barroco de você retratar as pessoas de uma forma naturalista e que demonstre a personalidade delas. Né? Isso fica bem claro nessa pintura aqui, por exemplo, em que o que impressiona não é a forma real, no sentido da gente olhar e parecer o que hoje a gente vê uma fotografia, por exemplo. Não é o realismo das texturas e tal, mas sim da personalidade da pessoa. Se a gente olha para cá, a gente consegue enxergar a personalidade dessa pessoa aqui, diferente daquilo que a gente via no Renascimento, em que, de novo, as pessoas eram pintadas daquela forma, blasé, parece que sem emoção nenhuma. Né? Aqui era justamente o contrário.
E o sentido do naturalismo em que a pessoa era retratada como ela era, descabelada, com esse sorriso no rosto, não era nada forçado. A gente consegue bater o olho nessa pintura e já ver que isso era uma pessoa real mesmo. Outro artista, esse que foi um dos maiores artistas também de toda a história, o Rembrandt, ele se destacava mais do que os outros por essa questão das emoções das pessoas. Ele é chamado algumas vezes por o Shakespeare da pintura, em que o sentimento, as emoções que os personagens dele sentiam eram muito perceptíveis. Esse retrato aqui, por exemplo, aquilo que eu falei de novo sobre o realismo, a gente vê que a preocupação não é sobre retratar de forma mais real possível as texturas da pintura e tal. Mas se a gente olhar para o rosto dessa pessoa, a gente consegue ficar impactado com o sentimento, a personalidade da pessoa retratada aqui. O olhar dela, a gente consegue quase dizer o que está se passando na cabeça dessa pessoa. Então, só de bater o olho você já vê o realismo disso tudo na questão dos sentimentos e o quanto isso era uma pessoa de verdade mesmo. A gente consegue observar isso. Isso aqui eu trouxe dois desenhos feitos por ele que são até comentados no livro da História da Arte do Gombrich, que a gente consegue perceber a capacidade que o Rembrandt tinha de representar essas emoções com poucos traços. Isso aqui é um desenho muito simples, feito com pena, em que é uma parábola e tal, uma história sobre esse rapaz que tem que pagar a pessoa que ele está devendo o dinheiro lá e ele não tem o dinheiro para pagar. Então, com poucos traços, a gente consegue perceber a tristeza e a impotência da pessoa de estar ali buscando as moedas dentro do bolso dele. Então, é muito impressionante essa capacidade que o Rembrandt tinha de como que com tão poucos traços assim ele conseguia passar uma emoção tão clara só pela posição. E não é só questão do rosto, e sim da expressão corporal também das pessoas. A gente consegue ver aqui o quanto a pessoa está encolhida, como ela está constrangida e triste e tal, e só pelos traços da posição corporal dela. Então isso era muito presente nas pinturas dele. Aqui outro exemplo de um desenho feito por ele, em que o que se destaca de toda essa imagem é esse senhor aqui, ó. Esse senhor aqui a gente consegue ver de novo como com tão poucos elementos a complexidade da personalidade dessa pessoa. Quanta coisa não está passando na cabeça desse personagem aqui com essa expressão que ele está fazendo. E de novo a gente fica impressionado de como o Rembrandt conseguia retratar isso com as expressões corporais e tal das pinturas, das figuras que ele pintava. Mais um quadro para mostrar isso. Um retrato dos síndicos de uma guilda de tecidos da região. O Rembrandt ele é da região dos Países Baixos, lá da Holanda e tal. E a gente também consegue perceber a personalidade das pessoas. A gente consegue imaginar elas como pessoas reais, pessoas em que ele realmente ficou observando para fazer essa pintura. Outro exemplo que a gente tem aqui, o que é a obra-prima do Rembrandt, essa pintura aqui sobre um grupo de uma guarda que existia lá na região também. E o que impressiona aqui é justamente a composição que ele faz. Assim, daria para fazer várias análises sobre o quadro e tal, mas como ele consegue compor todas essas pessoas juntos e o movimento que ele traz para essa obra. Então, além da gente ver de novo a personalidade no rosto das pessoas, a gente enxerga o quão vivo elas estão, como tudo está em movimento nesse quadro. E aí ele faz várias artimanhas aqui para fazer as composições. Por exemplo,
todas as linhas aqui apontadas no mesmo local para dar essa sensação de movimento para cá, a forma como ele separa a, o personagem principal, como ele isola ele dos outros com essas figuras mais claras dos que as outras, o movimento que ele dá para as pessoas, em que ele faz, cada pessoa parece que, se você analisar, a pessoa está perdida no seu mundo, ela está passando mil coisas na cabeça de cada um, tal. Então tudo isso é o que impressiona na forma dele pintar. Outro artista da época, o Vermeer, ele também vai por essa questão do naturalismo, mas a gente já vê um naturalismo diferente do que a gente viu ali do Caravaggio, por exemplo, em que ele aqui tinha essa preocupação de retratar a coisa mais real possível. É impressionante a forma como ele consegue retratar as texturas na pintura dele, a luz batendo na parede. Aqui a gente consegue ver essa diferença. Isso aqui parece muito uma fotografia que foi passado um efeito de Photoshop por cima, assim, de tão real que é. E como ele impacta a gente justamente por esse realismo dessa cena aqui. E ele tinha essa característica de pintar em que a gente parece que a gente está observando isso afastado e simplesmente assistindo tudo acontecer. E ele tem essa outra pintura que é muito famosa dele, que é a Moça com o Brinco de Pérola, e também tem muita especulação sobre essa pintura, tal, mas ela impacta muito justamente por esse sentimento dessa personagem estar olhando para nós, e a gente sente que a gente faz parte dessa pintura aqui. E ela é toda enigmática, assim, a gente não sabe se ela está olhando para nós e virando para o outro lado, ou se ela está do outro lado encontrando os olhares com o nosso e tal. E de novo a técnica dele é muito impressionante, assim. E a gente vê o domínio que ele tinha com as técnicas de pintura, em que, por exemplo, a gente vê o brinco de pérola dela aqui, que se destaca tanto na pintura, e parece, nossa, uma pérola super real, refletindo. E se você aproximar a imagem aqui, você vê que ele deu duas pinceladas com a tinta branca aqui, uma pincelada para cá e outra pincelada para cá. E a gente compreende isso com tamanho realismo. Então isso demonstra quanto domínio da técnica de pintura ele tinha. E aí a questão da escultura, a gente já tem também um avanço daquelas esculturas feitas do Renascimento, em que aqui o sentimento do Barroco foi trazido para a escultura também. De que forma? Com as emoções exacerbadas. A gente consegue ver aqui o êxtase de Santa Teresa, ela recebendo a bênção do anjo aqui, e essa emoção exacerbada que ela está sentindo aqui, quase de forma sexual, mas era justamente a intenção do artista, que é o Bernini, um dos artistas mais famosos escultores barroco, em que justamente ele queria causar esse sentimento de êxtase tão grande que ela praticamente não conseguia superar, né? Então essa emoção tão latente, tão exacerbada aqui, junto com esse ouro que era bastante utilizado, assim, para causar esse impacto mesmo. Então é algo que você olha, as emoções estão muito afloradas, o movimento é tudo muito extremo, assim. E tem esse pensamento do Barroco sobre a questão das emoções, né? Sempre que você fala em Barroco, a gente tem que lembrar dessa o que caracteriza isso era as emoções das obras. Aqui outra pintura dele, outra escultura dele que choca a gente pela questão técnica, né? Isso tudo é feito em mármore. A gente tem aqui a escultura e aqui o detalhe que a gente observa, o realismo em que ele conseguia fazer tudo. Os dedos do personagem aqui pegando na pele da outra personagem, como isso parece de certa forma até macio e tal, parece pele mesmo, e isso tudo foi feito em mármore, né? Então a gente consegue observar quanto a técnica também andou junto com as evoluções dos temas
e dos outros itens que o Barroco estava utilizando nas esculturas. E é isso. O que a gente pode ver sobre o Barroco. Claro que tem muita coisa para estudar, mas essa é a base que vocês precisam ter para quando forem analisar as obras desse período ou alguma coisa desse sentido. É isso que vocês têm que ter em mente. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Não, pra mim tá tranquilo. Por enquanto não bem entendido. Beleza, então. É, eu vou postar lá o vídeo. Caso alguém tenha perdido alguma parte, pode voltar e assistir ali. E aí semana que vem a gente dá prosseguimento. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar lá no WhatsApp. E é isso aí. Aquele exercício